Sejam muito bem-vindos ao canal Afinal, o que somos nós? Na década de 1970, o Brasil passou pelo que foi considerado o maior surto de meningite da sua história. Em 1972, a Márcia, que tinha apenas 7 anos de idade, entrou no hospital com um caso de coma considerado irreversível. Foi quando, de repente, ela, que estava deitada em uma cama, se viu a partir do teto e estava tendo a sua EQM. Essa entrevista foi dividida em 2 partes, ambas publicadas no dia de hoje. E aí, vamos conhecer a história dela? Márcia, boa tarde. Muito obrigado por você aceitar compartilhar conosco do canal Afinal que Somos Nós a sua experiência de quase morte. Peço, por favor, que você se apresente, diga de onde está falando e nos conte tudo em todos os detalhes que for possível. Muito obrigado desde já. A palavra está com você. Eu agradeço o canal e meu nome é Márcia Alves. Eu sou artista plástica, eu falo de São Paulo e eu venho contar a minha experiência de EQM. A minha experiência começa aos 7 anos de idade, o ano era 1972, e eu tive uma meningite. Eu tive uma meningite meningocócica grave, segundo os relatos médicos e testemunhais da família, eu tive um coma de 3 dias. O que aconteceu? Era mês de junho e eu morava com uma família que cuidava de mim para que a minha mãe pudesse trabalhar. Dando o mês de junho, eu fui passar férias na casa deles. E eu me lembro muito bem que tinha uma menina, Mariana, minha vizinha, ela tinha a mesma idade que eu, nós estávamos brincando de casinha. Naquele tempo a gente brincava de casinha com casinha de barro, com terra, bonequinha. De repente eu comecei a me sentir muito mal. Eu comecei a sentir frio, calafrio, embora o dia estivesse quente. E daqui a pouco eu comecei a sentir tontura, muito mal mesmo, e eu entrei e fui procurar minha mãe de criação, porque como eu fui morar com ela muito cedo, eu tinha 2 anos de idade, aos 7 anos eu tinha ela como minha mãe, eu chamava de mãe e também a minha mãe biológica. E eu falei, eu estou com frio. E ela disse assim, imagina, frio, 3 horas da tarde, me lembro bem disso. 3 horas da tarde, frio, o sol tá quente. Eu falei, não, eu tô com frio. E eu passei muito mal, comecei a vomitar. E aí ela fez um chá e me colocou para dormir. Eu me lembro muito que ela colocou 3 cobertores grandes em cima de mim, porque eu não parava de tremer. E aí eu acabei dormindo e acordei no outro dia, de manhã, e eu me lembro que quando eu acordei, o meu pai, que era meu pai de criação, ele chegou e quando eu abri os olhos, ele estava do lado da cama e ele falou assim, acordou. Aí eu achei estranho, porque nunca eu acordava e ele estava em casa, ele saía bem cedo para trabalhar. E ele falou assim, eu falei, pai, você está aqui? Aí ele falou assim, senhor, né? Nós chamamos de senhor. E ele falou assim, não, mas eu não ia sair para trabalhar até ver você acordar. Você está bem? Eu falei, estou bem. Então ele me sentou na cama, me recostou bem o travesseiro, acomodou nas minhas costas e puxou a coberta e ele me trouxe um prato. Ele me trouxe um prato de pão com manteiga e uma caneca de café com leite. E me colocou o prato no meu colo, eu fui tomar o café. E aí ele sentou na beira da cama, ficou me olhando, perguntando se eu estava bem, e eu estava meio tonta ainda. Aí eu falei, tu. E quando eu peguei a caneca para beber o leite, eu só me lembro desse momento. A caneca virou e eu senti que derramou leite quente na minha mão, deve ter derramado, e aí eu desmaiei. A partir deste momento que eu desmaiei ali, tudo me foi contado, porque a partir daquele momento eu não tenho registro em memória do que se passou, porque eu apaguei ali. E o que acontece? Neste período, segundo eles que já me chamaram ambulância, me levaram já para um hospital,
Foram cerca de 3 dias. Então, eu fui para uma clínica não me recebeu, depois eu fui para o Hospital das Clínicas, o Hospital das Clínicas parece que me estabilizou, mas também me encaminhou para o Hospital Emílio Ribas. E ali eu entrei no Hospital Emílio Ribas. Eu ouvi da minha mãe biológica, minha mãe de criação e das enfermeiras que me atenderam durante um mês que eu fiquei internada. Eu entrei às 7 horas da noite no Hospital Emílio Ribas, em estado grave. Parecia que era um coma, foi tido como coma irreversível, e era uma troca de plantão, às 7 horas da noite. O médico estava saindo, outro chegando, então o que chegou é que recebeu o meu caso. E eu falo que as coisas não acontecem por acaso. Não. Nós devemos agradecer sempre tudo. E eu dei entrada, esse médico analisou o caso e disse: é irreversível, é questão de óbito em poucas horas. E ali eu fui simplesmente internada e fiquei ali. Logo a minha mãe chegou e ela entrou no hospital e ela conta que ela entrou no elevador e já foi muito esbaforida, procurando andar, e aí um médico falou assim: o que a senhora está buscando? Ela falou: minha filha entrou aqui com desidratação, eu vim do Hospital das Clínicas com um diagnóstico de desidratação. E aí diz que o médico falou assim para ela: só desidratação está aqui? Eu acho que não. E aí ela disse que ela ficou apavorada para saber o que era o diagnóstico. Não tinha diagnóstico ainda de meningite. Mas pelo tempo que eu estava desacordada e não respondia, e já eles achavam que já não tinha como fazer voltar o quadro, e eu não tinha pressão arterial, e era isso. E esse médico falou assim: não, ela é questão de óbito, é questão de horas, eu acho que isso não volta. Contou-me uma enfermeira, e depois a minha mãe também contou, porque ela passou a noite no hospital, que o médico que deixou o plantão às 7 horas voltou para dentro do hospital. Ele voltou do estacionamento, que diz que havia esquecido um equipamento dele. E ele perguntou assim: aquela menininha que entrou, ela já foi medicada? E aí a enfermeira, chefe do plantão, disse para ele o que o médico havia falado: não, ela não foi porque não tem diagnóstico e ele acha que a coma dela é irreversível. E aí ele falou assim: não, mas temos que fazer um teste de meningite, porque eu acho que na ocasião estava havendo um surto de meningite. 72, 73, houve um surto de meningite. E segundo o que ela comentou, não sei, ela disse assim: o equipamento que se usava para fazer a coleta do exame e para diagnosticar, ele falou, vem de fora, é caríssimo. E só para casos que a gente acha que pode trazer a pessoa de volta. E esse médico disse assim: eu vou fazer o exame dela. E ele entrou e teve a coleta, fez a coleta na minha medula, coletou material, diagnosticou a meningite, já fez a aplicação de antibióticos e me entubou. Só que, num certo momento, até aí eu não tenho nada, até aí eu tenho informações. E num certo momento, eu comecei a ver a minha cama. Eu comecei a ver a minha cama. E eu via eu na cama. E aí eu percebi que eu não estava mais com a roupa que eu usava anteriormente. Eu tinha um pijaminha. Eu estava com uma camisola branquinha, que parecia até a roupa daquela menina Wendy, do Peter Pan. E eu estava no teto. Eu estava no teto. E aí eu fiquei olhando. E eu via vários enfermeiros em volta. Um entubava, a outra pegava a veia e tinha muitos acessos. Tinha uma equipe grande em torno da minha cama. E eu fiquei olhando.
Aí eu percebi que eu estava olhando para mim, na minha cama. E isso eu estava no teto. A partir de um certo instante, a equipe se retirou. E eu me retirei junto. Eu fui passear pelo hospital. E eu vi o corredor, eu vi as pessoas passando para lá e para cá. A partir de certo momento, eu subi. Eu subi. Uma brisa, um vento, um ar. Eu subi. Eu subi, atravessei e fui. E aí você chega na atmosfera. Até atingir, não eram nuvens, parecem nuvens. Nós queremos falar que são nuvens. Mas não eram nuvens. Era um ambiente totalmente branco. Branco, branco, branco. Branco, luminosamente branco. E não era disforme, como se fossem nuvens de gás. Ele tinha uma certa forma, parecia realmente um túnel, mas não era túnel, parecia. Ele tinha uma direção. E ali muito branco. Mas a partir do momento em que eu subi, atravessei a atmosfera e cheguei, as memórias foram ficando. As memórias foram ficando. Eu esqueci mãe, esqueci pessoas, esqueci que eu pertencia aqui. Você já vai pertencendo a lá. E aí vai te tomando uma alegria muito grande. Foi uma coisa assim, muito maravilhosa. Muito maravilhosa. Quem viveu isso não pode, não esquece. Não tem como figurar. Eu vi figuras? Não vi. Eu vi pessoas? Não vi. Você sente um todo. É um todo. E é amor, é paz. Mas é uma paz tão grande que um dia, procurando muito, eu consegui, talvez, figurar. Então, eu disse assim, uma vez uma pessoa me perguntou se eu conseguia figurar ou materializar aquilo que eu sentia ali. Então, eu disse assim, e digo para vocês. Imagine você atravessando um deserto, que nem você vê nos filmes, um deserto escaldante de 40 graus, morrendo de sede, descalço. E aí você encontra um oásis. Você encontra um oásis com água fresca, com sombra, com paz. É mais ou menos isso. É uma paz que você fala, para que eu quero voltar para lá? Você quer ficar, é uma coisa extraordinária. É de uma grandeza extraordinária. O amor que você sente é como você voltando à essência. Aqui nós fomos contaminados, mas lá você volta à essência do que deveríamos ser. Por isso esse amor que fala assim, que amor é esse que não se explica? Né? E aí fui. E de repente, eu me vejo voltando, de costa, voltando. Eu não entendia por que eu estava voltando, se eu queria tanto ir. E aí, eu me vejo como eu olhando de baixo para cima, e eu vejo o meu corpo voltando, como que caindo. E veio. E pá, caiu. Caiu, e eu acordei. Eu senti até o impacto. Pode-se dizer como se o espírito voltasse e entrasse dentro da matéria que estava naquela cama. E aí, eu abri os olhos. E quando eu abri os olhos, eu achei muito estranho. Por quê? Porque o último momento de consciência que eu tinha era aquele do café derramando na minha mão. Então, eu abri os olhos e eu vi aquele lugar diferente, e eu me lembro
muito bem. E eu falei assim, o pai pintou a casa, porque estava tudo verde, tudo verdinho, o quarto diferente. O pai pintou a casa. A última memória que eu tinha era do meu pai do meu lado na cama. E o café que derramou. O pai pintou a casa. E aí a consciência foi voltando. E aí eu comecei a perceber que aquele lugar não era a minha casa. E eu olhei para um lado, tinha uma cama que eu não reconhecia. E cortinas que eu não reconhecia. E aí veio o grito, né? E aí as enfermeiras vieram, ela acordou, ela acordou. E assim foi. Só que aí, o que que acontece? À noite, foi internada uma outra menina, da mesma idade que eu. E essa menina também veio com meningite. E ela ficou, eram 3 camas, ela ficou lá na última cama. E à noite eu acordei e a equipe estava tirando os acessos dela. Cobriram. E eu olhei e falei, o que aconteceu? A menina tinha morrido. E quem falou que eu ia ficar naquele quarto? E eu peguei travesseiro e cobertor e fui andar pelo corredor. Só que aí eu falei assim, eu quero ir lá no quarto das crianças, que era a ala infantil. E ele falou assim, mas como você sabe? Eu falei, eu sei ir lá. Porque eu já tinha andado no hospital. Eu já estava fora do corpo. Então, eu já tinha andado no hospital, eu tinha andado nos corredores, eu sabia onde ficava a ala infantil, eu sabia onde ficava a, o balcão das enfermeiras. E aí um médico me levou lá para a ala infantil. O que acontece? Depois disso, eu voltei um mês depois, e aí eu comecei, parece que nos favorece, não nos favorece, porque aí você começa como você foi num campo desse, e como eu às vezes falo, eu penso, parece que te abriu um campo mental que você não se encaixa mais aqui. Tudo aqui é estranho, aqui que fica estranho. Por quê? Porque eu tinha uma visão futurista, eu tive problemas na escola, porque na escola eu não sabia montar contas, mas eu sabia o resultado das contas. E o que que acontecia? Eu levava 0 porque a professora falava assim, você não montou a conta. Então, esse resultado aqui você colou. Eu falava, não colei, eu sei que dá 8. Eu sei que dá 1/3. Mas por quê? Eu falei, eu sei que essa equação dá isso. Não, mas você não montou a conta. Eu não sei como que monta essa conta. Essa conta, para mim, é muito simplória. E aí, o que que acontece? Você começa a ser prejudicado, não porque você foi na outra dimensão ou te abriu, você tem que se encaixar aqui. Aí chega um momento, fui desencorajada, né? Minha mãe falava assim: para de falar essas coisas. E eu contava para todo mundo a experiência maravilhosa que eu tive. Eu falei: não, é como se você tivesse cansado. Você tem fome, você tem sede, você está cansado, você está exausto e você encontra uma cama. Você bebe água, você come. É a satisfação plena. Eu acredito que seja a satisfação plena que o espírito pede. E eu falava assim: criança morre salva. Como você sabe que criança morre salva? Eu falei: porque eu morri, eu estava no céu. Criança morre salva. Só que a partir desse instante, você é desencorajado, porque você fica sendo diferente. Você fica sendo diferente da família, você fica sendo diferente dos colegas de escola, e aí chega um momento que é melhor calar. É melhor calar, é melhor ficar só para você, né? E eu falava tanto disso, chegou um momento que a minha mãe me enfiou na igreja. Aí ela falou assim, põe na igreja que isso passa. E aí ela me levou para a igreja. Então ela falou para mim, de segunda a sábado você vai para a escola. Tinha aula sábado. E domingo você vai para a missa. E assim eu fui. Porque a gente obedecia.
e eu ia para a missa. Tive problemas na igreja, porque chegava lá na igreja, eles queriam me enquadrar numa coisa que eu falava assim, mas não é isso. Né? Eu tinha problema, a madre superiora falava para mim que eu não tinha o perfil. Você não tem o perfil, você questiona demais, você pergunta demais, você não aceita. Tem que aceitar, é pela fé. E eu falava assim, mas não é isso. Entendeu? Eles ensinavam uma coisa e falavam, não, menina, você é louca. Aí você toma nome de louca, né? E aí eu comecei a ler muito. Comecei a ler e procurar respostas para aquilo que eu tinha visto ali. E aí você vai crescendo como diferente. Chega um momento que cala, eu calei e falei, vamos dar 2 passos atrás, levar uma vidinha normal, mas você fica insatisfeito, porque você olha e sabe que tem uma cortina ali, muito sensível, tem muito mais. Quando as pessoas passaram, afirmam, não tem nada depois, eu falo, você não sabe de nada, espera para você ver. Não, morreu, enterrou, acabou. Eu falo, não, tem muito mais. E aí tivemos conflitos com a igreja, até que eu deixei a igreja. E aí fui trabalhar, cresci, esqueci o assunto, esquece esse assunto. Porque senão você não é levado a sério. E aí me casei, e a família do meu marido era toda da igreja evangélica, e eu tive que me enquadrar. Aí me levaram para a igreja evangélica. Piorou. Por quê? Porque aí você tem muito mais, amplia mais os seus conhecimentos, né? Aí me trouxeram um conhecimento e eu falei assim, espera aí, não é bem assim. Não, você... Aí eles falam, você não é normal. Aí eu, bom, você vai escalando. Quando chegou a um tempo, eu ouvi de uma pessoa dentro da igreja, ele contou um testemunho. Ele não contou o testemunho, foi outra pessoa que trouxe a notícia. Fulano de tal é uma pessoa do BOPE, ele levou um tiro e ele caiu morto. E depois ele foi socorrido e ele conseguiu ser socorrido e voltou. Só que quando ele voltou, ele contou que no momento do tiro, ele disse que saiu do corpo e foi para as dimensões externas, e aí ele viu tudo isso. Só que ele descreveu, eu já tinha 42 anos. Ele descreveu exatamente aquilo que eu vi. Eu falei, olha, não sou só eu. Fiquei calada, né? Quieto. Falei, o povo dentro da igreja, e ele... Aí depois eu comecei a ouvir falar sobre EQM. E quando eu comecei a ouvir os relatos, eu fiquei muito plena, muito feliz, porque eu falei, eu não sou louca. Existem pessoas que tiveram o mesmo relato que eu, que passaram, que conheceram. E não existe certo ou errado, não existe o verdadeiro e o não. Cada um teve a sua experiência, significa, no meu entender, que é tão amplo, que não existe, esse estava certo, aquele não, esse é verdadeiro. Existe a experiência de cada um, mas trata-se do mesmo lugar. Trata-se do mesmo lugar. Existe um céu, existe uma vida após, existe uma experiência muito extensa além daqui. E quem não passou pela EQM, porque a EQM ela não vem embalada numa caixa bonita. A EQM ela vem através de uma dor muito grande. Eu não desejo para ninguém, mas quem passou, eu acredito, todos os relatos, eu acredito. Cada um trouxe a sua experiência para contar, e eu acredito até que é uma permissão divina de um Deus que eu acredito, para que nós ampliemos
a nossa limitação daqui, de saber que há esperança, que há um depois. Quando me pergunta se eu tenho medo da morte, eu tenho medo de perder os meus entes queridos assim, momentaneamente, de não os ver. Mas da minha morte, não. Eu não tenho medo. E aqui está. Esse é o meu relato, que depois de tanto tempo eu tive a oportunidade de trazer para compartilhar com aqueles que também tiveram a sua experiência e com aqueles que têm suas dúvidas do depois, se há o medo. Não tenha medo. Não tenha medo. Márcia, nós todos agradecemos muito o seu relato. Não há nada de louca em você. Você é uma pessoa privilegiada e nós mais ainda por estarmos ouvindo você. Muito obrigado. Queria fazer um comentário que quando você teve a sua EQM, 2 anos depois eu entrei na Universidade de São Paulo e eu me lembro muito bem, eu entrei, portanto, em 1974 e já estava tendo, de fato, um fortíssimo surto de meningite na capital. Tanto é que os Jogos Pan-Americanos estavam programados para serem realizados em São Paulo em 1975 e esses Jogos foram transferidos para o México por causa desse grande surto de meningite. É interessante que quando você falou, na nossa primeira conversa, você nem tinha comentado sobre o surto, mas aí eu pensei, nossa, 72 não foi e tal, e eu fui atrás de notícias e exatamente nessa época você estava dentro desse surto. E eu estava ali no Emílio Ribas. Não deixem de assistir a segunda parte da entrevista da Márcia, onde ela responde as nossas muitas perguntas e também continua a nos contar sobre as suas experiências. Você vai amar. O link está disponível para você aqui em cima e também na descrição do vídeo. Corre lá! Se você gostou, por favor, se inscreva no nosso canal. Dê muitos likes, faça comentários, compartilhe com seus amigos. Toca o sininho, que assim você sempre fica sabendo assim que chega vídeo novo. E se você tem alguma dúvida, ou passou por uma EQM e gostaria de compartilhar a sua história com esse mundão, por favor, nos escreva. O nosso e-mail é afinal.oquesomosnós@gmail.com. Essa é uma nova fronteira do conhecimento humano. Vamos juntos atravessá-la?